meus arteiros e minhas arteiras! Sejam todos muito bem-vindos às minhas artesanices. Eu sou Mariana Bezerra, psicanalista, arteterapeuta, artesã, professora de artesanato, e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma eco bag. Eco bag é bem legal, gente, essas eco bags, essas sacolas, porque a gente está pensando hoje em dia o meio ambiente, né, a questão de reaproveitamento, reciclagem. Os 3R são muito importantes nesse momento no nosso planeta, né? Essa questão de plástico. Então, a gente fazer uma sacolinha reutilizada é muito útil. Então, bora lá aprender? Então, pessoal, eu só cortei um quadrado de 51 por 47. Por que eu cortei essa medida? Porque eu comprei para fazer com 1 metro. Então, eu tirei em um metro, eu tirei 3 sacolas. Então, o que eu só fiz isso? Só cortei esses quadrados e fiz uma costura simples. Fiz uma costura simples e overloquei, tá? Eu não mostrei para vocês o processo de corte, porque não tem segredo, tá bom? É só cortar nessa medida que eu falei para vocês. Então, o que eu fiz? Só cortei e costurei nos 4 lados, tá? Ele era aproveitamento de tecido, por isso que eu cortei tive que fazer a costura dos 3 lados. Normalmente eu faço a costura dos 2 lados porque eu não preciso emendar o fundo, mas nesse caso, como era aproveitamento de tecido, eu emendei o fundo também e cortei e costurei os 3 lados. Lembrando que eu fiz a costura e depois eu passei no overlock para deixar ela um pouquinho mais forte. Se não tiver overlock, não tem problema, tá, gente? Eu virei para mostrar a estampa do tecido, mas o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer uma barra simples. Eu só vou pegar, dar uma dobrada aqui, ó. Eu vou dobrar aqui e dobrar mais uma vez para fazer a barra da bolsa, tá? Lembrando que eu vou começar pelo ladinho, pelo cantinho, para ficar o acabamento mais bonito, tá bom? Então, eu vou dobrar aqui, dobrar de novo, ó. Mostrar bem direitinho para vocês. Vou pegar o cantinho, dar uma dobradinha aqui, ó, e dobrar novamente e passar uma costura na reta, tá bom? Vou passar toda a lateral do tecido. Olha, gente, só passei uma costura aqui na parte de cima. Entendeu? E aqui, ó, onde eu fiz o começo, eu comecei simples e na volta eu dei um retrocesso para firmar o ponto. Então, agora, o que a gente vai fazer? Para dar um charme na nossa eco bag, ela não ficar com cara de capa de almofada, o que eu vou fazer? Eu só vou quebrar o cantinho dela, para ela ficar com uma aparência de mais bonitinha, com cara de sacola. Então, o que eu vou fazer? Eu vou virar ela do avesso. E aí, ó, vou virar ela do avesso. Vou fazer assim, ó. Dobrar essa partezinha aqui. E vou fazer Vou fazer uma costura reta, fechando um triângulo. De acordo com o tamanho que eu vou fazer essa costura, vai ficar o fundo da nossa bolsa. Ó. Para não ficar nenhuma dúvida, o que eu fiz? Ó, aqui tá a costura, né? Eu vou pegar aqui e vou abrir a bolsa, né? Aqui. E eu vou colocar essa costura reta com essa daqui e vou fazer, ó. Vou deixar as duas pro mesmo lado e vou fazer a costura aqui. Lembrando que mostrando para vocês, eu dei um retrocesso no começo, costurei e dei um retrocesso no final para ficar bem firminho, tá? Aí, ou seja, essa costura ficou 8 centímetros, ou seja, 4 centímetros de cada lado.
E aí, ó, vou virar pra vocês verem como que vai ficar o fundo da nossa bolsa, ó. Tá vendo? Ela vai ficar assim, retinha. Se vocês quiserem fazer o fundo mais larguinho, ó. Tá vendo? É só aumentar o tamanho do triângulo. Então, e agora o que eu vou fazer? Agora eu só vou pôr a alça. Como essa sacola ela é grandona, eu fiz uma sacola pra gente colocar no ombro, eu vou pegar o tamanho da alça suficiente para dar a volta no ombro. Ó, gente, eu peguei essa alça, como eu faço bastante, eu optei por usar essa alça que a gente já compra pronta, tá? Eu cortei 50 centímetros. Se você falar, ai Mariana, mas eu não tenho como fazer alça pronta, comprar alça pronta, eu quero só fazer uma pra mim, como que eu posso fazer? Aí, uma ideia de como aproveitar e fazer a alça sem a alça pronta é fazer, só peguei um tecido do mesmo, é o mesmo tecido, é um gorgurão, eu só dobrei, eu cortei, esse daqui eu cortei com 8 centímetros, então eu dobrei, ó, né, fiz a costura aqui no meio de 1 centímetro para cada lado, passei a costura e depois, como é uma sacola pra gente carregar peso, eu reforcei com mais 3 costuras, então ao todo tem 4. Então assim, se você não tiver a alça pronta como essa, você pode fazer com o tecido. Aí agora é só pendurar, é só costurar a alça. Eu vou costurar aqui, né, que é o suficiente para passar no ombro, mas também não é pequena para ser só uma sacolinha, tá? E agora eu só vou pregar a alça, vou pregar com uma costurinha meio assim, ó, para esconder a beiradinha e vou caprichar na costura para nossa bolsa não desmanchar. Para saber a altura certinha, para pregar a alça e ela não ficar torta de um lado para o outro, primeiro eu vou pegar, vou dobrar a nossa sacola no meio e marcar o meio dela com o alfinete. Marcar o meio dela com o alfinete. Só pra gente saber onde é o meinho dela. Vou pôr um aqui. Vou pôr um outro nesse daqui também. Pra gente saber o meio. E depois, ó, a mesma distância que eu for pôr de um lado, eu ponho do outro. Eu vou pôr 10 centímetros de cada lado. Então, 10 centímetros aqui no meio, eu vou pôr uma alça. Eu vou pôr um outro alfinete aqui, né, nos 10 centímetros, para saber bem o meinho, e vou pôr bem aqui no meinho, e vou fazer a mesma coisa pro lado de cá, tá? Pra gente pôr a alça bem centralizada. E vou fazer a mesma coisa do outro lado, que é pra gente saber a posição da alcinha do outro lado também, tá? Pode ser aqui no meio, pode ser daqui pra dentro, aí é do gosto de vocês, tá bom? Olha, gente, aqui eu já preguei as 4 alças, nem limpei ainda. E ó, como que eu fiz? Eu passei uma costura nos 4 lados, aí depois eu vim e fiz um X. E sempre dando retrocesso para fortalecer a costura e não correr o risco dela desmanchar, tá? Aí depois agora é só você vir com um tique-tique, uma tesourinha, limpando, né, a sujeirinha, ó, o excesso. E só vir com ela, ó, limpar aqui os 4 cantos, a costura, né, para deixar limpinho, e tá pronta a nossa sacola ecológica. Então, pessoal, o que vocês acharam da sacolinha? Acharam fácil? Acharam difícil? Não esqueça aí de comentar o que vocês acharam. Comenta também de que cidade que vocês estão falando, né? Que vocês estão assistindo esse vídeo, pra gente ver até onde nosso canal tá chegando. Compartilha com os amigos para ter mais gente vendo essas ideias bacanas do canal. E não esqueça de dar o like. Espero que vocês tenham gostado. Beijão e até o próximo.
Interaja com as minhas artesanices nas outras redes sociais. Lá vocês podem opinar, dizer o que vocês querem ver nos próximos vídeos, acompanhar o nosso dia a dia. Então, aguardo vocês lá. Beijos!